Olá, Deus abençoe a sua vida, aqui é o seu amigo Cleiton de Oliveira, e eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra que vai trazer força, uma palavra que vai trazer direcionamento e principalmente clareza. Porque se você tiver a clareza de Deus na sua vida, e o que é essa clareza? É você saber exatamente aquilo que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer e do modo como você tem que fazer. Todos aqueles que têm a clareza de Deus sempre vencem. E eu quero deixar essa palavra aqui, da onde nós vamos extrair as lições de Deus para a nossa vida. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarse para fugir do Senhor. Olha só quantas lições nós temos aqui. A primeira coisa, que veio a palavra de Deus, veio a direção de Deus. Queridos, querida, você que está me assistindo agora, está me ouvindo, Deus tem sempre uma direção. E toda a direção de Deus, você pode não compreender agora, mas toda a palavra, toda a direção que Deus te dá para permanecer, para ficar, para não ficar, para virar à esquerda, para virar à direita, ela vai sempre te direcionar para algo muito bom, para você viver o sobrenatural dele. Então, primeiro ponto, não tenha medo de confiar na direção de Deus, mas não confie nos seus sentimentos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? Então, em vez de eu e você agirmos pelo sentimento, vamos agir pelos princípios. Muitas vezes você está chateado, você está magoado, mas o princípio de Deus é o perdão. Aí você fala assim: não, mas ele não merece o perdão, mas você merece estar bem. Você merece perdoar para que também você possa ser perdoado. Porque quem não libera perdão também não é perdoado. Então, quando você libera o perdão, isso eu estou dando um exemplo de nós não agirmos pelos sentimentos e agirmos pelo princípio da palavra de Deus, que é o perdão, e uma vez que você perdoa, você se liberta desse sentimento, você se liberta daquilo que você passou com aquela pessoa e você está livre para seguir emocionalmente e espiritualmente. Então, isso é só um ponto do que eu quero falar, porque a palavra de Deus veio para Jonas. E muitas vezes aquela palavra não era o que Jonas queria ouvir, mas era uma palavra que ia colocar Jonas no centro da vontade de Deus. E nem sempre você vai fazer aquilo que você gosta, mas você vai ter que fazer aquilo que é preciso. E muitas vezes o caminho mais fácil é você sempre fazer o que você quer. Eu vi uma frase que diz o seguinte, que criança faz o que gosta, adulto ele faz aquilo que tem que ser preciso. Ah, mas eu não gosto de academia, mas você gosta de ter saúde. Eu não gosto de comer coisas saudáveis, mas você quer ter saúde, você gosta de ter saúde. Ah, mas eu não gosto de ficar guardando dinheiro, mas você também gosta de prosperidade. Então você vê como que as incoerências da sua vida estão te impedindo de viver o melhor de Deus. Agora, reflete comigo, não era a palavra que Jonas queria ouvir, mas era a palavra que ia abençoar a vida dele e a vida de muitos. Então, o primeiro ponto do nosso estudo aqui, do nosso encontro aqui, é você entender que a palavra de Deus, ela sempre vai vir ao seu coração. E muitas vezes essa palavra pode ser que vá de encontro àquilo que você quer fazer, e pode ser que ela não vá de encontro àquilo que você quer fazer. Mas lembra, você é um adulto, você não é uma criança. Se vier de encontro àquilo que eu quero fazer, amém, vamos fazer, vai ter vai ter uma força a mais, né? Mas se não vier, eu vou dar o meu melhor do mesmo jeito, sou adulto. Segundo ponto é que o Jonas, Deus deu uma direção, Deus deu uma rota, Deus deu um destino. Querido, você vai para Nínive.
Então Deus tem dado a direção dele. E todos aqueles na palavra, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, aqueles que andaram na direção de Deus, viveram o sobrenatural. Olha o exemplo de Pedro. Pedro estava ali lavando as redes para ir embora, não tinha pegado nada, trabalhou a noite inteira. Jesus vem, usa o barco dele para pregar, e quando Jesus desce do barco dele, termina a pregação, o que que Jesus dá para Pedro? Peixe? Não. Jesus não deu peixe para Pedro. Jesus não deu dinheiro para Pedro. Tá aqui um dinheiro aqui porque você não pescou nada para compensar a sua noite frustrada, a sua noite sem resultado. Não. Mas o que que Jesus deu para Pedro? Uma palavra, uma direção. Volta para o mar alto e volta a pescar. E naquela direção houve o sobrenatural. Porque uma coisa, presta atenção, é eu como um coach, um líder empresarial, um advogado ou etc, etc, um profissional da área, e te direcionar. Eu vou te dar uma direção baseada na administração, na psicologia, na minha vivência de vida, na minha vivência na área que eu atuo. Mas o que nós estamos falando aqui agora é que o Pedro recebeu uma direção da pessoa do Senhor Jesus. A direção de Deus, ela não traz resultados naturais, ela traz resultados sobrenaturais. Você pode sim ter a direção do seu líder, do seu chefe, ter a direção de pessoas, mas a pergunta maior é: e a direção da pessoa de Jesus? Aquele direcionamento que vai abrir portas que a gente não tem condição financeira, que vai nos colocar em lugares que talvez nós demoraríamos 20, 25 anos, ou talvez uma vida inteira, e nunca alcançaríamos. Porque a direção de Deus, coloca isso aí, a direção de Deus, ela traz o sobrenatural. Então, quando Pedro andou na direção de Jesus, do Senhor Jesus, o barco dele encheu de uma maneira sobrenatural. Porque até então, ele jogar a rede e trazer peixe por barco, não tem nada de sobrenatural nisso. Mas a quantidade de peixes fez a pescaria ser algo sobrenatural. Então, o próprio Deus, com seu poder, ele pega algo natural e ele transforma em algo sobrenatural, algo surreal, algo que talvez se demorasse 2, 3, 4 vidas na terra, o Pedro nunca conseguiria uma pesca daquela que ele teve numa manhã. Nós não estamos falando de várias manhãs, nós estamos falando de uma manhã na direção de Deus. Encheu o barco dele, que quase ia a pique. Ele teve que fazer sinal porque ele percebeu que tinha tanto peixe que não poderia se perder aquela oportunidade, que ele fez sinal para que outro barco viesse da praia acompanhar ele. Mas tudo por quê? Porque Pedro andou na direção de Deus. Agora, volta comigo aqui para Jonas. O Jonas pega um navio e ele sai da direção de Deus. Toda vez que nós saímos da direção de Deus, algo ruim acontece. Então Deus falou para Josué não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Então você que está me assistindo agora por esse vídeo, fica na direção que Deus te deu. Pode até parecer que é uma direção ilógica, uma direção, né, como eu estou falando, irracional, uma direção que você olha não vai te levar ao lugar desejado, mas Deus sabe todas as coisas. Confie na presciência de Deus. Confie na sabedoria de Deus. Confie, se Deus me deu essa direção, é porque essa direção vai me levar à vitória. Eu posso não ver agora, mas eu confio que nos resultados que Deus vai trazer para mim. Então, o Jonas, por desviar da direção de Deus, veio uma tempestade na vida dele. Uma tempestade no barco que ele estava indo para um outro destino. Ele estava indo para Tarsis. Não pegue um barco que vai te levar para um lugar aonde Deus não está, aonde a bênção não for ordenada. Não adianta você querer sair da igreja por causa do teu emocional, por causa dos seus olhos, que você vê coisas que te desagradam, você ouvido que você ouve. Não, para com isso. É como eu já falei aqui no vídeo, nós temos que ser guiados pela direção de Deus e não pelos sentimentos. Então, o Jonas, guiado por sentimento, guiado por situações, ele tomou uma direção fora da direção de Deus. Veio uma tempestade, perderam praticamente tudo naquele barco, o barco ia afundar e tiveram que jogar Jonas fora do barco para que a tempestade parasse. Tudo porque Jonas estava fora da direção de Deus. Ele foi engolido por um grande peixe, diz a Bíblia. Ele ficou lá no ventre lá do peixe, lá no profundo do oceano, até que ele ora, se arrepende
entende que ele deveria chegar de navio. Olha para você ver, era para Jonas chegar de navio, mas ele chegou vomitado por uma baleia. Como que você quer chegar no seu destino final? Você quer chegar humilhado como Jonas chegou ou quer chegar em grande estilo na direção de Deus? E mais rápido, né? Porque toda vez que você faz um desvio, você atrasa o propósito de Deus. Toda vez que você se desvia, você atrasa o que Deus tem para você, para sua casa. Mas quando Jonas volta na direção de Deus, prega em Nínive, toda uma cidade pecaminosa se converte ao Senhor. Ande na direção de Deus. Ande na direção do Senhor, ainda que Deus não te mostre o quadro completo. Mas se você confiar, aquilo que Deus tem para você é coisa grande. Bem sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade, planos de paz. Então, tire um tempo essa semana, hoje, esse mês, para você se dedicar a buscar a direção de Deus e ter clareza daquilo que Deus tem para você em nome de Jesus e determinar muito mais do que Deus me dá direção, eu tenho que ter a disposição para andar nessa direção. Peça para Deus. Talvez você já tenha direção, mas não tenha disposição ainda. Porque não adianta nada Deus te dar uma direção e você não praticar. Agora, se você não tem a direção e nem a disposição, peça a Deus. Eu não tenho a direção, mas eu tenho a disposição. Então me dá a direção, Deus. A Bíblia fala assim: ó, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate na porta, a porta se abre. Qual é o tema desse vídeo? Qual é o tema dessa mensagem, desse nosso encontro? Para que você possa buscar a direção de Deus para a tua vida, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus, toda a sua casa, toda a sua família. Mais uma vez, siga. Por onde você está vendo, onde está aparecendo esse vídeo aqui, é nas minhas mídias sociais. Se for o Facebook, segue o Facebook. Se for o Instagram, segue o Instagram. Se for o YouTube, segue e compartilha. Fazendo isso, a gente consegue fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. E deixa um comentário aqui da parte que mais Deus te tocou em nome de Jesus, ou deixa um pedido de oração, que eu vou orar por você, por toda a sua casa, por toda a sua família. Deus abençoe você. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando de ter clareza, direção, disposição e ter grandes vitórias. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.